Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais um momento em ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem a nós através do livro de Josué, capítulo de número 7. Palavra de Deus para as nossas vidas. Deus conhece o nosso momento. Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Nós temos a oportunidade de como chegar no restaurante e a gente olhar o menu, o cardápio e escolher o que nós iremos comer. E nós podemos escolher ali o prato de entrada, nós podemos escolher o prato principal, a sobremesa. Mas quando nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus, a nossa vida é espiritual, nós não escolhemos. É Ele que escolhe para nós. Então Ele vem a nós, a Sua palavra, falar conosco, conforme Ele quer, conforme nós precisamos. Ele sabe o que eu e você precisamos ouvir, aprender, trazer à memória, sermos exortados, corrigidos, confrontados pelo poder da palavra, que é viva e eficaz. Palavra de Deus que é mais cortante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela entra em nós quando nós a ouvimos. Ela entra em nós fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e sentimentos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Josué, capítulo 7. Sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Eu creio que Deus falará com você, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela sai para cumprir o que lhe apraz. E ela tem endereço certo. Ela é viva, ela é eficaz. Ela tem vida, ela faz efeito. E eu creio que a palavra de Deus, ela estará fazendo efeito na minha e na sua vida. Amém? E a palavra do Senhor diz: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ai era uma cidade. Alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Caiu. Poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde.
ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão? Meu Deus, me perdoe, moça. O celular está caindo. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra.
no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: porque nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Amém? Palavra que vem a nós e nós recebemos ela, nós que ouvimos, entendemos, cremos, nós ouvimos com temor e tremor. O povo de Israel, após vencer uma grande batalha, porque obedeceram às ordenanças de Deus ali e venceram, conquistaram a terra ali, a cidade de Jericó. Uma cidade grande, uma cidade forte. E Deus deu vitória. Após vencer a cidade de Jericó, conquistar, aonde Deus falou que não era para tomar nenhum despojo ali. Porque aquilo que é primícia tem que ser entregue, é de Deus. E Deus fala: não toque, não pegue, nós temos que obedecer. Por mais que lá atrás, em outros eventos, em outras situações, nós tomamos. Eles tomaram dos despojos em outras conquistas de outras cidades. Mas essa aí não era para tomar. A cidade de Jericó não era para pegar. Só que alguém do meio do povo de Deus, alguém no meio do povo de Israel, tomou. E através da desobediência, das mentiras, da ganância de Acã, todo o povo sofreu. Todo o povo sofreu. 36 homens foram feridos. Houve sofrimento no meio do povo. E aqui a gente já traz a nós que, por ser uma cidade pequena, talvez o seu problema aos seus olhos é pequeno. Não subestime. Não subestime. Não subestime, porque eles olharam aquela cidade, mandaram os espias ali a observar aquela cidade de Ai. E eles voltaram dizendo para Josué: não suba todo o povo,
Ó, tinha acabado de conquistar uma cidade grande e fortificada, que era a cidade de Jericó. Disseram, não suba todo o povo, suba alguns, uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir. Ai, eles estavam ali, né, já dizendo, vai subir ali um pouquinho de gente só para destruir essa cidade aí, para destruir esse povo aí, para a gente conquistar essa cidade. Nós vamos ferir eles, que é pouca gente. Isso aí não é nada para nós. Nós conseguimos aí, ó, brincando, né? Não fatigues, não cansa ali todo o povo, não tenha trabalho com todo o povo, não tira o povo do seu lugar, não dê trabalho ao povo, não canse esse povo, né? Não usa o tempo desse povo aí, porque poucos são os inimigos. Subestimar, né? Tomar cuidado com as raposinhas, porque as raposinhas que destroem a vinha. Talvez você não dá importância, né? Tá certo que nós temos que crer no poder de Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege, mas às vezes a gente menospreza, a gente não atenta para os probleminhas, para aquilo que é, entre aspas, os pecadinhos, as mentirinhas, né? Aquelas coisinhas pequenininhas. Não tem problema, não tem problema. É uma brincadeirinha só. Não, isso daí não nos atinge, não nos prejudica. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado no dia de banquete, no dia de bonança, no dia aquele, vitoriosa sou, vitorioso sou, as coisas estão tudo bem, todo mundo contente, todo mundo feliz, né? Aqui venceram, conquistaram o estado de Jericó, mas uma muralha forte. Como pode? Que casa era construída em cima desses muros, e esses muros caíram ao chão, porque eles obedeceram a Deus. E eles estavam ali, né? Aí talvez, por talvez você estar aí, conquistou uma grande vitória, recebeu uma cura, recebeu um livramento, foi restaurado o seu casamento, foi restaurado aí o seu relacionamento com os seus filhos. Talvez você esteja vivendo aí algo extraordinário, você está vivendo sobre as águas, como Pedro, andando sobre as águas. Mas toma cuidado, vigia. Por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor ir à casa onde há o luto do que a casa onde há o banquete. Por quê? Porque na onde a gente vê os problemas, as dificuldades, ali o nosso coração se quebranta, o nosso coração ali nos leva a nossa mente a refletir a nossa vida, os nossos erros, as nossas quedas, os nossos problemas. Mas onde há o banquete, a gente tem mais dificuldade, né? Porque nosso coração tá ali, ó, saltando de alegria. Nosso coração tá ali acomodado, se acomodou porque ganhou, tá bem, as coisas estão maravilhosas, né? Tudo muito organizado, todo mundo feliz, todo mundo com dinheiro, todo mundo comendo. Mas foi assim que aconteceu quando o povo lá, na época de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que aconteceu a ira de Deus.
Deus, você pode pensar que Deus é um Deus irado. Não, Deus é um Deus justo, que Ele se ira. É diferente. Deus é um Deus justo que Ele se ira. Deus, Ele é justo, Ele ama, Ele é misericordioso. Mas essa misericórdia vai estar sobre nós enquanto a igreja está sobre a terra. Enquanto a misericórdia de Deus, o Espírito Santo está sobre nós. A graça de Deus. Porque quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, não haverá mais esse consolo. Ali não haverá mais. Por isso nós precisamos estar com o nosso coração arrependido, quebrantado e os nossos olhos, ouvidos, a mente aberta, atento ao que Deus diz. Se Deus falou, não tome despojos da cidade. Não tome, não é porque você lá atrás deu certo que hoje você vai fazer que vai dar certo. Ah, não tem problema, é só um pouquinho, é só uma palavrinha, é só um golinho, é só um traguinho, é só uma conversinha, é só uma música. Mas se Deus disse, não toma dos despojos, não faça isso. Não faça isso. Por mais que permitiu lá atrás ele, em situações, tomar de despojo algumas cidades, mas ali não, essa cidade de Jericó, vocês não vão tomar despojos. Mas ali, por causa de Acã, o povo estava sofrendo. Por causa de um no meio do arraial, no meio do povo, no meio da família, no meio do ministério. Por causa de um no meio do trabalho. Pode estar se acendendo a ira do Senhor. Como estava ali Jonas naquele barco. Enquanto Jonas não foi jogado no mar, nas águas, o povo estava sofrendo risco de vida. Aqui, 36 homens foram feridos. 36 homens. E talvez você está vivendo percas aí. Na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho, no meio da tua parentela, dentro de você. Talvez aí tem um Acã aí dentro de você, no teu arraial interno, no teu templo, na tua casa interna. Talvez o Acã não está na área conjugal, na área familiar, mas talvez o Acã está na área financeira. Ou talvez o Acã não está na área financeira, mas está na área do casamento, está na área lá ministerial, na área espiritual. Talvez Acã está aí, cirandando. E você precisa tirar esse Acã. Esse Acã está trazendo derrota para você, para todo esse povo. Acã traz prejuízo. Acã traz destruição. Entenda que você tem que arrancar Acã com um todo. Acã foi levado. Acã foi levado. Ele teve que confessar, porque Deus ele revela. Deus ele mostra. Deus ele mostra. Deus ele mostra o profundo escondido. Se você quer saber aonde está o Acã dentro de você, que está trazendo prejuízo para a tua vida, para a tua história, para o teu trabalho, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, por meio dos teus, ora que Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. E talvez você está vivendo aí e perdeu batalhas. Mas como eu posso? Como que eu caí uma coisa tão pequena, parece que tão boba, tão insignificante aos olhos? Nossa, mas eu já enfrentei. Aí talvez você possa estar pensando, enfrentei tantas batalhas e venci, eu perdi nisso. Mas eu sou tão vigilante, eu sou tão obediente, mas nisso daqui
nós erramos, nós perdemos, fomos prejudicados, perdemos esse negócio, mas eu tenho tanta visão para os negócios e vendi para essa pessoa. Não sei porquê, e agora ela não paga. E agora, por que eu fiz isso? Caí nesse conto. E me deram um golpe. Mas por quê? Por que que eu... Mas talvez você está aí como Josué, rasgando as suas vestes, prostrado aí, se perguntando, orando a Deus e dizendo: Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo ao Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Talvez você está aí pensando: mas por que, Senhor? Nós chegamos até aqui. O Senhor deu isso na nossa mão, o Senhor nos abençoou para nos fazer perecer aqui, perder aqui, ser envergonhado aqui. Para a gente ser derrotado. Se o povo souber lá, se os cananeus souberem, eles vão nos cercar e vão nos exterminar. Exterminar o nosso nome da terra. E o que farás ao teu grande nome? Josué, ele ora a Deus. Ele sabe que as coisas não estão legal. Não tá certo. Alguma coisa está errado. Josué não se conforma, ele vai orar a Deus, ele vai suplicar a Deus, ele vai clamar, ele vai se prostrar, se humilhar diante de Deus. Porque ele sabe que alguma coisa não está certo, está errado. Você sabe que alguma coisa não está certo aí, você sabe que alguma coisa não está legal, você sabe que alguma coisa aí está errado. Alguma coisa está acontecendo, você não está perdendo à toa isso daí. Você não perdeu à toa, você e esse povo, não. Você e a sua casa, você e esse comércio, você e esse ministério, você não está perdendo isso daí, não está sendo envergonhada aí à toa, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa, e você precisa saber. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa orar a Deus, para Deus te mostrar. Você precisa orar a Deus para Deus te mostrar o que está acontecendo. O que Ele tem para te dizer, para te mostrar aí. Qual é o problema? O que tem agravado aí na tua vida? O que tem aí feito você a andar patinando, andar escorregando, andar em círculo e perder batalhas e perder coisas aí, perder pessoas. Pessoas sendo feridas aí no meio do teu povo. Por causa de algo aí, por causa de um Acã. Tem pessoas se ferindo no meio do teu povo. Talvez o teu filho, tua filha, talvez o teu marido, a tua esposa, talvez é alguém aí no teu trabalho. É o teu patrão, o teu funcionário, talvez é os seus irmãos da igreja, talvez é o teu pastor, talvez é alguém aí. Está sendo ferido, pessoas estão sendo feridas. Os membros da igreja, talvez é alguém, algum visitante, talvez alguém está sendo ferido aí por causa de um Acã. Tem pessoas perecendo aí por causa de Acã no meio do arraial, no meio do povo, no meio da casa, no meio da família, no meio do coração. Mas se você busca a Deus, Deus revela. Deus mostra. Deus mostra. O que é Acã? Onde está Acã? Onde está este que está trazendo destruição, vergonha? Onde está esse que está trazendo enfermidade, está ferindo pessoas, está trazendo morte, está trazendo falência, percas? Deus, ele mostra onde está. Deus, ele mostra. É só você orar e buscar a Deus. Ele vai revelar, ele vai te mostrar o que precisa ser arrancado de dentro de você.
dentro dos teus, da tua casa, do teu ministério, o que precisa ser mudado aí? A atitude que você precisa tomar. Talvez é algo que você não tem feito aí, tá deixando de fazer uma decisão que você precisa tomar e você não toma e você deixa isso prevalecer aí. Não, Deus vai te mostrar o que é Acã aí na tua vida para ser arrancado. E Deus, ele diz, Israel pecou. Entenda que, olha só, por causa de todo o povo, ou seja, como se diz, entre aspas, paga a conta. Todo o povo sofre. Por quê? Por quê? Porque assim, se um membro, nosso corpo, são feitos de membros, assim como a igreja, ela é feita de membros que ligados se torna o corpo. O corpo é a igreja, onde Cristo é cabeça. E ele que manda governo, ele que manda as coordenações, ele que manda os sentidos, ele que manda a direção, ele que manda para todos os membros. Vem daqui, ó, até o nosso corpo. E a igreja também é assim. Jesus, ele manda. E se um membro nos faz pecar, se um membro machuca outro membro, aqui o povo estava machucando o próprio povo. Por causa de um membro. Todo o povo estava sendo ferido. O povo estava sofrendo. Todo o povo estava sofrendo. Então, se um membro, ele pega e ele fere outra parte do membro do corpo, essa mão, ela fere a outra mão, todo o corpo vai sentir. Todo o corpo. Quando você machuca o dedo, dói o dedo, mas todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Quando você bate o dedinho, todo o corpo sente. É assim. Aqui, ó. Por causa de todo o povo estava sofrendo e Deus disse, Israel pecou. O povo pecou. Por isso que tem que ter oração, consagração, jejum para Deus mostrar, revelar e apontar o pecado. Assim como Jesus diz que a gente tem que amar o pecador, mas abominar o pecado. Nós temos que apontar o pecado, sim, de forma sábia, com amor. Não é para destruir, é com amor. Deus usou Natã para revelar o pecado de Davi, para expor o pecado de Davi. Deus, Ele quer te usar com os dons espirituais, para que através do discernimento espiritual você seja um canal de bênção, para mostrar para alguém que está no pecado, no erro, reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados. Talvez pelo confronto da palavra, pelo confronto do seu pecado, por causa do escândalo do seu pecado, ela rejeite, ela possa até rejeitar ou não gostar de ouvir a repreensão. Mas é pro bem dela e pro bem do povo, pro bem de todo o povo. É pro bem do povo. Se deixar ali continuando, fazendo vista grossa, deixando Acã no meio do povo,
fazendo, indo, botando a mão. Vai sofrer, todo o povo. Vai trazer destruição para todo o povo. Talvez por causa de um que furta, que pega aquilo que não é dele, que mente e até esconde debaixo da sua bagagem. Todo o povo está sofrendo. Você precisa orar. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar, até Deus se fazer ser encontrado. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar para Deus mostrar. E o inimigo, ele não quer que a gente ore, porque ele sabe que oração é relacionamento, é comunhão com Deus, é intimidade com Deus. E como é difícil, quantas coisas acontecem para a gente orar, para a gente não orar. É uma coisa aqui, outra coisa ali. É uma ligação, WhatsApp, o inimigo lança, você esqueceu de fazer isso, de ligar para fulano, de ligar para ciclano, de responder a mensagem. E é assim, o inimigo, ele sabe que vai orar, ele vai, Ora, para Deus te mostrar o que está atrapalhando você. O que está atrapalhando, o que está embaraçando a sua vida. Ora a Deus e mostra, para que Deus mostre para você e para este povo o que está aí, trazendo atraso, trazendo desgraça, trazendo aí destruição, trazendo percas, trazendo dívidas, trazendo falências. Pede para Deus. Pede para Deus te mostrar o que precisa ser tirado aí. Talvez é um orgulho, talvez é uma avareza, talvez é uma falta de perdão, talvez é uma mágoa, uma raiz de amargura que está aí dentro, que brotou. Talvez o que está aí dentro, o Acã, é um sofrimento que você viveu, um trauma que não te deixa prosseguir. Você prossegue por um momento, mas você cai. Talvez é algo aí que você viveu, uma traição, um abandono. Talvez o Acã aí, talvez é a sensualidade. É a vaidade demais. A sensualidade, mostrar para as outras pessoas, tanto para homem quanto para mulher, isso. Para se aparecer, para mostrar o seu corpo e tá fazendo as pessoas pecarem. Temos que se arrumar, sim, sim, mas tudo com ordem, com decência, com prudência. Porque aquilo que nos falta, muitas vezes aquilo que nos falta a gente tenta preencher com as coisas do mundo. Se a gente não preenche com as coisas de Deus, a gente preenche com as coisas do mundo. Então talvez falta uma carência, um vazio, e vai se preencher o quê? Com a lascívia. Eu sou tão... A pessoa é tão carente, ela tem um vazio por dentro que Jesus não preencheu ainda, ela não deixou Jesus preencher, que ela precisa
se autoafirmar, ela precisa mostrar o seu corpo para alguém olhar para ela, porque a carência é tão grande. Pessoas que foram frustradas no passado, pessoas que sofreram no passado ali e tem esse vazio e precisa se autoafirmar com essas atitudes, com essas vestimentas. Mas Deus, ele diz nesse momento, tire esse Acã, tá fazendo você sofrer, tá fazendo você perder, isso não agrada, não agrada. Não agrada a Deus. E todo o povo sofre, não só você, mas todo o povo sofre. Todo povo perde por causa de um no meio. Mas Deus disse: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Tem que tirar. Não dá. Não dá para ficar com a mentira, não dá para ficar com aquilo que não é teu. Com você não dá. Devolve. Se arrepende que ainda dá tempo. Devolve. Não dá. Não dá para continuar carregando o Acã que rouba, que mente, que esconde as coisas. Não dá. Tira isso. Tira esse peso. Acã está sendo um peso aí. Acã está sendo um peso para o povo de Israel. Esse peso precisa ser tirado. Você precisa tirar esse peso dentro de você. Aquilo que é anátema, aquilo que é profano, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não é de Deus. Você precisa tirar de você, da sua casa, da sua vida. Talvez tenha um objeto aí que não agrada a Deus, você sabe. E se você não sabe ainda, Deus vai te mostrar a partir dessa palavra. Deus vai te revelar aí, no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, no teu ministério aí, na tua casa. Deus vai te mostrar o que precisa ser arrancado. E Deus vai te mostrar o que precisa ser arrancado dentro de você. O Acã que precisa ser tirado fora, mas é com tudo. E olha só, por aqueles que desobedecem a Deus. Não vale a pena desobedecer a Deus. Não vale. É melhor ficar sem os despojos e obedecer a Deus. Acã confessa: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, eu não aguentei. Acã estava dizendo: eu não aguentei. Quando eu vi, eu não aguentei. Igual talvez tem pessoas aí: quando vê uma mulher não aguenta, quando vê um homem não aguenta. Eu olhei, eu paquerei, eu desejei. E escondi aqui, tive desejo, tive sentimento. Eu cobicei. Quando eu vi aquela casa lá, a casa da minha irmã, a casa da minha vizinha, nossa, não aguentei, eu invejei. Quando eu vi o carro do meu irmão, nossa, não aguentei, eu invejei. E cobicei. Não, tira isso. Não pode. Quando eu vejo a irmã cantando, a irmã louvando, o irmão cantando, o irmão louvando, o irmão pregando, nossa. Eu cobicei, invejei. Não, tira isso. Você precisa tirar isso. Você não pode continuar aí no meio. Isso está atrapalhando o teu ministério, está atrapalhando a tua vida. Atrapalhando todo o povo aí, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te usar, mas você não pode cobiçar. Você não pode cobiçar. Não pode. Cobicei e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. E a prata debaixo dela. Escondeu, guardou.
Não pode. Não pode. Tivesse arrependido, né? Trazido à memória o que Deus falou, o que não era para fazer, e se arrependido, jogado fora, não ia passar pelo que ele passou. E agora, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. Foram correndo, o negócio é rápido. Descobriu, tira rápido. Descobriu, arranca rápido. Descobriu que está atrapalhando aqui dentro, vai, se converte rápido. Se arrepende rápido. Reconhece rápido. É rápido. É demorar não, amanhã no culto, não, agora. Peça perdão a Deus e reconhece. E eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo e todo Israel com ele tomaram Acã. Pegaram Acã, pegaram a prata, a capa, tudo que ele pegou. O que adiantou ele cobiçar essas coisas? O que adiantou? Não adiantou nada. O que adiantou ele desobedecer a Deus? Nada, porque aquilo que ele pegou vai perder, vai ser envergonhado e destruído. Pegou a capa e a cunha de ouro e os seus, olha só, seus filhos e as suas filhas, pessoas inocentes, pessoas que não tinham culpa pelo erro do seu pai. Os filhos não tinham culpa do erro dos seus pais, mas eles pagaram. A nossa descendência paga, modo de se dizer, ela sofre por causa da nossa desobediência. A nossa desobediência, os nossos filhos sofrem, a nossa descendência sofre. As nossas finanças sofrem. Os nossos animais sofrem. Por causa da nossa desobediência. Por causa da ganância, das obras da carne, a cobiça. Por tomar aquilo que não é nosso. A nossa descendência sofre. Então tira esse Acã aí logo do meio. Arranca tudo, arranca esse objeto, joga fora, queima, destrói, quebra isso daí. Essa estátua, quebra isso daí, tá trazendo maldição pra tua vida, pro teu povo, pra tua casa. E você não tá entendendo que as coisas estão acontecendo aí, briga, contenda, enfermidade, as coisas acontecendo aí, ó. Separação, divórcio, o financeiro travado. Traição. E você não está entendendo. Mas a palavra de Deus vem a nós. Tira esses ídolos. Tira isso que não agrada a Deus. Tira essas estátuas. Tira isso que não te agrada. Aquilo que você está colocando no lugar de Deus. Talvez você tenha uma boa intenção. Ah, não é no lugar de Deus. Deus é em primeiro lugar, mas eu tenho isso daqui como... Não, não tem. Não tem que ter. Não tem que ter. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem justificativa para isso. Contra fatos não há argumento. É e ponto, acabou, então tira. Não agrada a Deus, então tira. Senão vai sofrer. Quer sofrer? Você e a sua descendência? Então sofre. Cada um escolhe. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nega a si mesmo. Nega a sua vontade de ter esse negócio aí. Nega a sua vontade de ficar idolatrando isso, de ficar intercedendo por isso, porque buscando como intercessão isso. E quem intercede por nós é Jesus. Jesus, Ele é nosso intercessor mediante ao Pai. É Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna.
a vida em abundância, Jesus. Não tem outro intermediador. Não precisa chamar ninguém, não precisa colocar ninguém, não precisa orar para aquele, pedir para aquele que já morreu. Não, é Jesus, só Jesus. Ele é o suficiente, o único suficiente Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida. Jesus é o suficiente. Não precisa de nada. Além disso, é acrescentar, e isso desagrada a Deus. Se colocar, além de Jesus, colocar alguém aí que já morreu, pedir, olha por mim, não tem esse negócio. Não tem. Você quer fazer? Pode fazer. Você tem liberdade para escolher. Se você quer pedir para alguém que já morreu olhar por você, então você saiba, tenha consciência que você está desagradando a Deus. Ferindo. É como se estivesse enfiando uma faca nos princípios de Deus. Se você está aí, se prostrando, orando, tendo algo aí, uma imagem que desagrada a Deus, saiba, tenha consciência que você está ferindo os princípios da palavra de Deus e Deus não se agrada. Deus não se agrada. Se você quer continuar, você tem a livre, espontânea vontade de continuar e fazer o que você quiser, o que eu quiser. Nós podemos fazer o que nós queremos. Mas, sabe que a consequência vem. Não somente para nós, mas para a nossa descendência. Se nós não nos arrependermos, se nós não mudarmos de atitude, reconhecer que falhamos, que erramos e mudar, se converter, Deus nos dá essa oportunidade. Acã não teve. Mas nós temos um Jesus que morreu na cruz por nós. Nós temos um Jesus que se entregou por nós para pagar os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós. Ele quer tirar esse peso. Ele dá oportunidade. Talvez você estava vivendo como Acã. Talvez você não estava como Josué, você estava como personagem aqui, como Acã. Acã não teve. Ele confessou tudo, mas ele não teve a oportunidade que nós temos. O que você tem. Se arrepender. De apagar esse pecado ser lançado nas profundezas do mar, para que você e seus filhos, sua descendência sejam abençoados, para que eles não venham perecer, e todo o seu financeiro, os seus animais, venham a ser destruído também. Por isso há tempo ainda. Tem tempo para mim e para você. Tem tempo para a gente, se estava com Acã, se converter e viver como Josué. Viver como filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo Jesus, para que a nossa descendência seja abençoada. Ainda há essa oportunidade. Talvez você errou aí, falhou como Acã. Estava trazendo peso sobre o teu povo, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Você estava sendo um peso aí. Talvez você estava sendo um peso nesse ministério. Fala demais. Trouxe destruição. Mas Deus dá essa oportunidade hoje de se converter, de reconhecer. Fala, Senhor, se eu pequei, eu confesso. Não quero que minha vida pereça. Não quero que meus filhos, minha descendência pereça. Não quero a destruição, a falência daquilo que o Senhor me deu. Daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Reconheça. Deus, Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados.
Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ainda não é o fim, porque Jesus é a nossa esperança. Ainda não é o fim. E Deus é tão maravilhoso, tão cuidadoso para conosco, tão misericordioso, que nos traz essa palavra de alerta, de reflexão, de despertamento. Sabe para quê? Para que a gente olhe ali, ó, Josué, a atitude de Josué, do povo de Israel, de Acã, para que a gente venha a ter esses testemunhos, ter esses comportamentos aí, tanto aquilo que é certo quanto aquilo que é errado, para trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Aplicar. E aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, para a gente não fazer mais. Para a gente não fazer como Acã. E se fizermos, se arrepender. Para que Deus venha mudar. Deus, Ele muda. Deus, Ele muda. Ele muda da água para o vinho. Ele muda da água para o vinho. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida hoje. Transformar um Acã em Josué, porque Jesus pode. Jesus pode. Eles não tiveram essa oportunidade que nós temos hoje, que eu e você tem, de transformar da água para o vinho, de ter um novo nascimento, mas nascidos em Cristo Jesus, nascidos de Cristo Jesus, não mais como uma criatura qualquer, não mais como Acã, mas agora como filhos de Deus, perdoados, vivendo a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Amém. Vamos orar. Essa oportunidade de você orar a Deus com o teu coração. Talvez você não possa orar aí com palavras audível, mas você pode orar em espírito, que Deus, Ele ouve o gemido da sua alma. Ele está aí, ó, esquadrinhando seu coração e provando os seus pensamentos. Ele sabe que você pode, que você não pode, da sua limitação aí agora. Mas ore a Deus. Amém? Pai, aqui estamos, Senhor, gratos a Ti pela salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício, Senhor Jesus Cristo, na cruz. Gratos a Ti por essa palavra, Senhor, que vem a nós, nos trazendo reflexão, nos confrontando, entrando, rasgando dentro de nós, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor, dispostos e disponíveis para obedecer ao Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas mazelas. E se nós temos, como Zaqueu, defraudado alguém, que nós venhamos restituir, Senhor. Que nós venhamos a nos consertar. Que nós venhamos a nos consertar diante do Senhor. E o Senhor venha nos dar direção em tudo, Senhor. Pai, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu és perdoador. Aqui estamos, ó Deus, para que o Senhor venha a nos mostrar aquilo que não Te agrada. O Acã que está dentro de nós, ou na nossa casa, no trabalho, no ministério. Aquilo que está atrapalhando, como Acã, sendo um peso para o povo. Aqui nós estamos, Senhor, com nossa mente aberta, o nosso entendimento disponível, aberto para o Senhor vir a nós, derramar sobre nós, Senhor, aquilo que vem do alto, dos altos céus. Ó Deus, que o Senhor venha a abrir a nossa visão espiritual, nossos ouvidos espirituais, abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual, nos dar a sabedoria que vem do céu, Senhor, sobre as nossas vidas, e nos mostrar aquilo que não Te agrada, aquilo que traz peso para a nossa vida, aquilo que está trazendo peso para o nosso lar, Senhor, aquilo que está atrapalhando, destruindo. Talvez aquilo que nos está fazendo ser mulheres tolas, pessoas tolas, que está destruindo o seu próprio lar, o seu próprio povo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha falar conosco, a nos mostrar, a nos direcionar pelo Espírito Santo de Deus, a dar uma vida de retidão,
pela uma vereda de justiça, Senhor, por um caminho de retidão. A não andar tortuosos, a não andar, Senhor, cobiçosos, a não andar, Senhor, ó Deus, murmurando, reclamando, mas nós queremos viver, Senhor, seguindo a paz com todos e a santificação, porque sabemos que sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos ajude. Nós estamos aqui confessando que sem o Senhor Jesus Cristo nada podemos fazer. Nós precisamos de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, do Teu poder, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia na nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor, sobre o nosso lar, nos conduzindo, nos alertando, nos corrigindo, Senhor, em tudo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que assim nós venhamos se arrepender dos nossos erros, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer os nossos fracassos, as nossas quedas, as nossas percas, Senhor, e assim mudarmos de vida, e assim crescermos a cada dia na graça, no conhecimento, se convertendo, se limpando, andando em justiça a cada dia, Senhor, ainda mais para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada vida que aqui está, a cada vida que está, Senhor Deus, representando o seu lar, a sua família, a cada vida que está nos comentários, Senhor, Senhor Deus de perto, Deus de longe. Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, conforme a tua vontade, cada vida no caderno de oração. Meu Deus, cada vida, Senhor, na caixinha de pedido, que o Senhor venha agir com grande poder e autoridade, Senhor, convertendo, convencendo, agindo de misericórdia, conforme o Teu querer, Senhor, a Tua bondade. Assim nós oramos, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, e aquilo que nós não estamos enxergando, que não Te agrada, que o Senhor venha mostrar a nós, ó Deus. Mas não queremos perder guerras, não queremos perder batalhas, mas muitas vezes, Senhor, nós entendemos que é necessário perder batalhas para que Acã venha a ser revelado. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós estamos vivendo, por tudo que nós já vivemos, porque sabemos que tudo contribui e coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que é necessário perdermos batalhas, perdermos guerras, muitas vezes. Sofrermos para que Acã seja revelado, para que Acã não continue no meio de nós. E assim nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por essa palavra, pela Tua presença em nossas vidas através de nós, pelo Teu poder, pelos milagres que nós já vivemos, estamos vivendo e ainda vamos viver, porque tudo, Senhor, será para a glória do Teu santo nome. Te agradecemos pelos livramentos, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo pão que nos alimenta a cada dia e pelo alimento diário que o Senhor nos concede a cada dia por misericórdia, por estarmos aqui, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para tudo sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã não estaremos aqui. Amanhã nós temos EBJ, Escola Bíblica de Jovens, de domingo, e à noite um culto. Então, de domingo não estarei aqui, mas segunda-feira, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente, recebendo mais um alimento de Deus, sendo servidos por Deus, e o cardápio é Ele que vai escolher para nós, para segunda-feira. Se assim Ele não voltar, né? Se assim Jesus não voltar, aí estaremos dispostos para receber tudo que Ele tem para nós. Se você entrou no meio dessa live, volte no começo e desfrute de tudo. Coma todo o alimento, o prato de entrada, o prato principal e a sobremesa. Amém? Que Deus tem tudo para você, Deus tem tudo para nós. Só falta nós estarmos disponíveis para assim desfrutar e saborear e receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado, que Deus venha abençoar ricamente a sua casa, a sua família, o teu trabalho, as tuas vendas, que Deus venha prosperar as obras das tuas mãos, agora sem Acã no meio do arraial, sem Acã no meio de nós. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.